Eu tô aqui com a doutora Patrícia Perissé. Tcharam! Olá! E ela hoje vai falar sobre O visto de estudante. Só a Silvia mesmo. Tá. Esse é o nosso terceiro vídeo, terceiro live, Patrícia. É o terceiro live que eu estou fazendo com a doutora Patrícia. Nós tiramos bastante dúvidas sobre vistos em geral, como vir morar nos Estados Unidos, tá? E hoje ela vai falar principalmente sobre visto de estudante, tá? Eu vou estar anotando as perguntas. Quem tiver pergunta vai escrevendo e eu já vou passando para ela, tá? O outro tá falando que foi para as quartas de final. O Brasil. Tá bom? Então, eu quero que a doutora Patrícia só se apresente rapidinho e acho que a gente já pode ir começando, né? Quem tiver dúvida pode escrever que eu vou estar anotando e perguntando. Obrigada. Vamos lá, doutora. Boa noite. Para os que não me conhecem, meu nome é Patrícia Perissé. Eu sou advogada de imigração aqui nos Estados Unidos. Me mudei para os Estados Unidos muito jovem, com 17 anos. E estudei nos Estados Unidos, me formei nos Estados Unidos e nunca voltei para o Brasil para morar. Sou advogada de imigração aqui em Miami. Eu tenho um escritório, eu comecei a trabalhar exclusivamente com imigração há 15 anos, 15 anos atrás. E antigamente eu fazia defesa de médico, mas comecei com imigração 15 anos atrás na minha própria firma. Eu faço todos os tipos de caso, asilo político, deportação, vistos de imigrantes, vistos de não imigrantes. E hoje nós falaremos sobre o visto de estudante. A Silvia pediu para que eu explicasse para vocês os requisitos do visto de estudante, porque muitas vezes o que eu aconselho a clientes é que usem o visto de estudante como uma forma de testar as águas para saber se a pessoa quer ou não morar nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é lindo, é um país maravilhoso, é um país de oportunidade, é um país onde obviamente tem muito mais segurança do que o Brasil, mas não é um país para todo mundo. O que na certa a Silvia já deve ter conversado com vocês e contado, existem coisas positivas e existem coisas negativas. E a razão que eu acho que o visto de estudante é uma boa opção para uma pessoa, para um estrangeiro testar as águas, é porque é um visto que é geralmente mais fácil de conseguir. Ele pode ser conseguido no consulado, pedir um visto no consulado, como uma pessoa que vai pedir um visto de turista. Você faz a sua petição online, você pede o visto, você vai para a entrevista, você tem o oficial te pergunta umas perguntas, você ganha ou não o visto. Se você ganhar o visto é no seu passaporte. E você, quando então entra nos Estados Unidos e passa pela imigração no aeroporto, então é quando eles te admitem com o visto. E o visto de estudante é isso aí, é uma forma. Um dos requisitos do visto de estudante é que você esteja matriculada numa escola que seja dentro do sistema do SEVIS, que é o sistema da imigração. Eu posso passar para vocês, na verdade a Silvia até colocou os meus vídeos do YouTube sobre o visto de estudante, que são duas partes. A parte 1 são os requisitos e a parte 2 é o visto de estudante relacionado no conceito de trabalho. E nesse primeiro visto eu tenho link que para as pessoas que estejam pensando em vir para os Estados Unidos para estudar, que antes façam uma pesquisa nesse link, se a escola onde você quer vir estudar ou quer se matricular é aceita pela imigração. Porque
nem toda escola está no link. E se você se matricula numa escola que não possa te dar o formulário que vai te permitir pedir o visto, então você tem que talvez procurar uma outra escola. E também eles tiram escolas aprovadas por eles deste link, dessa lista, escolas que não forcem ao estudante a seguir os requisitos dos próprios estudos, ou que frequentem de fato a escola. Escolas que não são legítimas seriam as escolas onde a pessoa matricula, que era uma coisa que acontecia muito no passado. A pessoa se matriculava na escola, dizia que ia estudar, aparecia no primeiro dia, depois sumia e ficava por isso mesmo. E já estava com visto. E ficava por isso mesmo. Obviamente a imigração acordou para o que estava acontecendo e eles começaram a visitar as escolas e checarem a lista dos estudantes que estavam indo de fato nas aulas. E as escolas que permitiam que estudantes só pegassem o visto e não forçassem ou não controlassem exatamente que as pessoas estavam indo para as aulas, foram escolas que hoje em dia não estão mais no SEVES, estão sob investigação. Então, o primeiro passo é fazer uma pesquisa da escola com que você está pensando em vir, para ver se essa escola é ainda uma escola legítima. Porque até as escolas que estão em investigação, pode ser que você encontre, que já foi um caso que aconteceu, um cliente conseguiu uma I-20 de uma escola, e assim que ele chegou nos Estados Unidos, a escola fechou, porque estava sob investigação. Mas como a imigração sabia do histórico de como a coisa aconteceu e não culpou os estudantes que estavam matriculados, as pessoas puderam consertar essa situação. Então o primeiro passo é buscar uma escola onde seja aceita pelo SEVES. Eu tenho uma pergunta aqui. Essas empresas que fazem intercâmbio no Brasil, como o STB, tem várias escolas, empresas de intercâmbio. Essas empresas, quando você faz através de uma empresa de intercâmbio, as escolas já são eles mesmos que fazem essa verificação, né? Na verdade. Provavelmente. Eu não sei, eu conheço, já ouvi falar dessas empresas de intercâmbio que fazem vistos para as pessoas, mas obviamente eu não sei o que elas fazem. Mas é bom ele conferir, né? Exatamente. O aluno. Porque, Silvia, sabe o que é muito importante? É que a pessoa, mesmo que você contrate um profissional para fazer o seu caso, ou uma empresa para fazer seu caso, é importante que a pessoa entenda o que o profissional ou que a empresa tem a responsabilidade de fazer. Entendeu? Então, sim, geralmente eu admito que essas empresas, sim, busquem para ver se essas escolas são legítimas. Certo. No geral, as empresas de intercâmbio, elas trabalham com uma série de escolas que já atendem todos os requisitos, mas sempre é bom você conferir até nesse link que nós Exatamente. Para você não correr o risco de ficar dependendo de alguma coisa. Tá ótimo. Exatamente. Então, uma vez que a pessoa procurou a escola, entrou em contato com a escola vai emitir o que é chamado formulário I-20. No formulário I-20, essa escola vai conversar com o tipo de estudo que você quer fazer, por exemplo, se é uma escola de línguas, o tempo, a duração do curso. Cursos podem ser de 2 semanas até 6 meses, 1 ano, lá como for, a depender da escola. Geralmente, as escolas de línguas, que são geralmente como os brasileiros vêm, vem com uma escola de línguas, onde você começa a fazer primeiro 3 meses no nível 1, aí passa para o nível 2, passa para o nível 3. No I-20, então, viria quantos níveis essa pessoa vai estar estudando na escola. Eles checam, eles te dão o custo da escola, né, de quanto vai custar o curso, e fazem um cálculo
de quanto você vai precisar para se manter nos Estados Unidos. Para viver. Eles verificando isso é a primeira parte, eles dão um I-20 para a pessoa. Então, o consulado, eles só vão emitir um visto se você comprovar que o seu curso já está pago e que você tem dinheiro para viver aqui 1 ano, 6 meses. Eventualmente sim, Tá. mas a gente ainda não chegou lá. O segundo passo, a gente está tentando ir bem devagarzinho para que as pessoas entendam os passos pouco a pouco. O I-20, quem vai emitir o I-20 vai ser a escola, entendeu? Com esse formulário, a pessoa vai fazer o pedido. O I-20 não é no consulado. Não é no consulado, é a escola que vai dar. Aí, com o I-20, a pessoa vai preencher o formulário do DS e agendar uma entrevista com um cônsul. Nessa entrevista, o cônsul sim vai checar se a pessoa tem os requisitos do visto, que são que você está matriculada numa escola que está dentro do sistema da imigração, que você é de fato um estudante, que você tem uma residência no estrangeiro. Eu vou usar o estrangeiro como o Brasil para ser fácil de entender. Que a pessoa tem uma residência no Brasil, que você tem a renda para se manter nos Estados Unidos durante o período do seu estudo e que você tem a intenção de retornar ao Brasil assim que você completar os seus estudos. Isso que você tem que mostrar pro cônsul quando você vai na entrevista. Obviamente, tem outras coisas que vão interferir, porque mesmo que essa pessoa tenha todos esses requisitos, se essa pessoa não é admissível nos Estados Unidos, eles também não vão emitir o visto. A maioria das pessoas já entraram e fizeram o formulário DS no online. E tem várias perguntas, se você já teve visto negado, se você já foi deportado nos Estados Unidos, se você já foi condenado a algum crime. Então, se você tem familiar, tudo isso são perguntas importantes. O preenchimento do formulário DS antes da sua entrevista com o cônsul é importantíssimo, porque geralmente as entrevistas são rápidas, porque eles vão procurar toda a informação que você colocou no DS. Então, vamos dizer, por exemplo, se você já teve um visto qualquer negado e você responde nesse DS que você está pedindo para o seu visto de estudante que você nunca teve um visto negado, eles já sabem que no DS que você não está falando a verdade. Então, geralmente, quando o cônsul faz uma pergunta direta à pessoa, eles estão te dando a chance de que você fale a verdade. Então, se você não falou a verdade e eles pegam a pessoa na mentira, que hoje em dia é um processo muito mais detalhado, eu imagino que vocês estejam a par de que como essa nova administração do Trump, eles estão quase que fechando as fronteiras. Obviamente, eles estão muito mais atentos a esse tipo de situação. Então, se eles encontram a informação no sistema de que você já teve um visto negado, mas você acha que porque foram 10 anos atrás, eles não terão mais no sistema, e você coloca não, pode ser que você, durante a sua entrevista, você seja pego numa mentira, e aí o que vai acontecer é que você não seria admissível nos Estados Unidos. Então, mesmo tendo a escola aceita no SEBS, matriculada numa escola do SEBS, ter a renda para se manter nos Estados Unidos, ter como a intenção de voltar pro Brasil, é importante. Vamos dizer que se você vamos supor uma psicóloga
e você formado em psicologia, e você resolve que você quer vir estudar nos Estados Unidos para ver se é uma coisa que você gosta ou não, e abrir uma janela de oportunidade na sua vida. E então vamos dizer que você já seja uma pessoa mais de uns 30 e poucos anos, entendeu? Se você vai e eles perguntam para você, você já é formado em psicologia, por que você quer fazer um curso de línguas? Você tem que ter uma explicação o que você vai fazer com esse conhecimento de línguas mais adiantado. Eu já ouvi clientes que me contarem que às vezes eles fazem perguntas tipo, você já é formado no Brasil e por que você não pode aprender inglês nos Estados Unidos? Vai tudo depender de como você vai conversar com um oficial durante a sua entrevista. Realmente, eu poderia aprender inglês nos Estados Unidos, no Brasil. Eu poderia aprender inglês no Brasil, mas eu estando nos Estados Unidos, eu vou estar aprendendo muito mais rápido, eu vou ter um contato muito mais direto com a língua. Então, não se esqueça que a etapa da entrevista para o seu visto também é muito importante. Então, a pessoa tem que estar preparada para mostrar, entendendo os requisitos do visto de estudante, como você vai responder a perguntas que talvez possam ser feitas durante a sua entrevista, para que você tenha tudo, não só tudo dentro dos requisitos, mas você também tenha uma entrevista que vá te dar a aprovação do visto. Tem uma pergunta interessante aqui, doutora. Existe uma base mensal para se manter aqui enquanto você estuda, que o consulado usa como base ou não? Quem define isso? A gente tem que seguir o que o consulado fala, essa base? Não existe uma base, porque vai depender de onde você vai morar. Por exemplo, se você vai estudar em Nova York, na cidade de Nova York, o aluguel de um ovo é caríssimo. Se você vai estudar em North Dakota, você obviamente vai poder alugar um apartamento muito mais barato. Então, tome em consideração o que seria o aluguel, o que seria mais ou menos em comida. Obviamente, se você está em Nova York, você vai comer fora todo dia, você vai precisar de muito mais dinheiro. Mas se você vai para um estado onde o custo de vida seja mais barato, onde a alimentação seja mais barato, moradia seja mais barato, obviamente você vai precisar de menos dinheiro do que se você estivesse indo para Nova York. E aí ela está perguntando se a escola, quando você fecha com a escola já te dá essa informação, uma referência, olha, para esse daqui você vai gastar tanto por mês de moradia, eles te dão a escola que você está fechando, quando você faz o I-20, eles te dão essa estimativa? Olha, geralmente eu não lido com a escola a esse nível. Tá. Eu não poderia te informar. Mas eu acho que se a pessoa fizer uma pesquisa no Google e depois conversar com a escola antes deles entregarem o I-20 para vocês, você então poderia ter mais ou menos uma ideia de qual será o seu custo de vida, aonde você está querendo estudar. Tá. Pode continuar. Não, então é isso. Essa é uma forma de conseguir o visto. Ou seja, a pessoa pede o visto no consulado antes de entrar nos Estados Unidos. Tá? Geralmente, na minha opinião, principalmente hoje em dia, e eu vou explicar depois por quê, essa é a forma melhor. Porque caso haja uma negação do visto, você está no seu país, você está na sua casa, você entendeu? É um erro a pessoa fazer planos de vir para os Estados Unidos e imediatamente se livrar de tudo. Não. Deixe isso principalmente hoje em dia, como uma possibilidade.
você quer dizer que pessoas entram com visto de turista, vêm aqui, não voltam e aí tentam um visto de estudante. Existe gente que faz isso? É isso que você está querendo dizer? Não, eu não estava Que dizendo você- isso, mas Ah. o que eu estava dizendo é que... eu entendi o que você está perguntando. Existem pessoas que vêm com um outro tipo de visto, entendeu? Tá. E chegam aqui e queiram mudar de status. Tá. Então, ou seja, uma pessoa pode entrar já do consulado com um visto de que da intenção de que do que você vem fazer nos Estados Unidos, ou seja, você quer estudar, você vai pedir o visto de estudante no consulado americano no Brasil antes de entrar nos Estados Unidos. E existem pessoas que já têm um visto, por exemplo, de turista ou de negócio, entram com um visto de turista e depois resolvem mudar de status dentro dos Estados Unidos. Nesse caso, antigamente o processo funcionava muito melhor. Há anos atrás, pessoas que entravam nos Estados Unidos como turista e depois resolvessem mudar de status para estudante, porque resolveram estudar nos Estados Unidos, faziam uma aplicação dentro do território americano para mudar de status de turista para estudante. Antigamente o processo era rápido e às vezes em 2 meses você já conseguiria pelo menos uma decisão dentro dos 6 meses que eles autorizam a pessoa a ficar, se a pessoa ia ter o visto aprovado ou negado. Hoje em dia, o processo é extremamente lento e hoje em dia também extremamente complicado e às vezes até com um custo muito alto. Primeiro, por quê? Vamos admitir que uma pessoa entrou nos Estados Unidos com visto de turista. Chegou aqui, passaram-se 90 dias e ela resolveu, sabe de uma coisa? Eu acho que eu vou, se eu puder melhorar o meu inglês, quando eu voltar para o Brasil, eu vou poder oferecer serviços a pessoas que falam para a Europa, para os Estados Unidos. Então, realmente, melhorar o meu idioma, a minha língua inglesa será uma coisa boa profissionalmente para mim. Então, depois de 90 dias, resolve entrar com uma mudança de status dentro dos Estados Unidos. O que é isso? A mudança de status, se você entrou com visto no seu passaporte de turista e você foi admitida como um turista, o seu status dentro dos Estados Unidos é turista. Então, depois de 90 dias, se você resolveu mudar de status dentro dos Estados Unidos e fez uma mudança para um pedido de estudante, ou seja, procurou uma escola, se matriculou numa escola, pediu o I-20 da escola, tem provas da sua renda, tem provas da sua intenção de voltar para o Brasil, tudo isso. Então você manda para a imigração um pedido de mudança de status. Hoje em dia, essas mudanças de status podem estar pendentes há pelo menos um ano. Está muito demorado o processo. O que antes eram 2 meses, depois passou para 4 meses, 6 meses, 9 meses, agora já está mais que um ano. Agora, isso talvez fique um pouco complicado de explicar, mas é muito importante. Quando uma pessoa é admitida como um turista, geralmente você recebe um período de permanecer nos Estados Unidos por 6 meses. Se chegou no 3º mês, você pediu para fazer uma mudança de status, passaram-se mais 3 meses, os seus 6 meses iniciais expiraram. Mas você está ainda com essa decisão pendente de mudança de status para estudante. Antigamente, você mandava o seu pedido de mudança de status e você relaxava, porque até que saísse uma decisão, você estava autorizada de permanecer nos Estados Unidos. Hoje em dia, quando você pede uma mudança de status de turista para estudante, e essa pendência vai além dos 6 meses que você está autorizado de ficar nos Estados Unidos, você tem que continuar mandando o que é chamado uma aplicação ponte.
ou seja, você tem que continuar estendendo o seu visto de turista até você ter uma resolução no seu pedido de mudança de status para estudante. Foi claro? Eu acho que foi. Porque é um pouco confuso para advogado. Tá, não, mas então você está falando, pela sua experiência, você não recomenda fazer essa mudança? Hoje em Ou dia... se já você está correndo risco, né? Você quer dizer que depois que vencer os 6 meses... Não está... Na verdade, esse é um pouco dos casos que eu diria que a pessoa não está correndo risco. Tá. Mas você vai estar colocando dinheiro nas extensões até você ter uma resolução no seu pedido de status. Tá. Entendeu? Se a pessoa eu tenho vários clientes que fazem isso. Tá. Você tá entendendo? Mas quando tá para esperar, às vezes você nem tem uma resolução no primeiro extensão do seu visto de turista e você vai fazer outra aplicação ponte. Tá. Você nem tem, você tá tudo pendente. Entendi. Mas você pode ficar. Você não pode ser deportado. Não, você não pode. Na minha opinião, hoje em dia ainda tá seguro. Tá. Por quê? Porque se você faz um pedido de mudança vamos dizer, que vai trocar talvez um pouco, não sei se vai confundir todo mundo, mas quando você é admitido aos Estados Unidos por 6 meses, tá, e você faz um pedido de mudança de status ou de extensão de visto status... de estudante, né? Supondo. Vamos supor, o visto de estudante não, porque o visto de estudante tem essa aplicação paralela da extensão. Tá. Vamos dizer, você foi admitida por um período de 6 meses para um visto de turista. Você faz uma aplicação para a extensão do seu visto de turista. Se você passou desses 6 meses aqui, antigamente você estava num período autorizado a permanecer nos Estados Unidos pelo promotor geral. Hoje em dia, isso já não é mais assim. Porque a partir do momento que você passou para esse Twilight Zone, que você tá com... você saiu dos 6 meses e você está com uma aplicação pendente, em muitas cidades, essa pessoa está sujeita a ser presa. Tá. Vai depender da cidade que ela estiver. Porque hoje em dia eles não estão mais respeitando o padrão de comportamento que eles tinham antes. Entendi. Eu tô com 2 perguntas aqui. Uma pergunta assim: quando você está tirando visto de estudante, você tem que entrar com o valor em espécie, o dinheiro para você viver, ou você pode declarar que vai receber mensalmente esse valor, você vai trazer mensalmente? Não, geralmente você tem que mostrar que você tem a renda para se manter dentro dos Estados Unidos, pagar a escola e ter a renda para se manter nos Estados Unidos. Tá, então você não precisa trazer o dinheiro em espécie, você pode pagar tudo no teu cartão de crédito, você pode fazer wire transfer durante o tempo que você estiver aqui, é isso? Você tem que mostrar que você tem o dinheiro para o I-20, tá, você tem que mostrar uma quantia que já existe. Tá, para você pagar o curso. Agora, para ainda acalmar mais ou melhorar o seu tipo de aplicação, você pode mostrar que você tem cartão de crédito, você tem conta no Brasil, você tem conta aqui, entendeu? Quanto mais sólido. Exatamente, quanto mais sólido, melhor. Tá, então, Manuele, eu acho que respondeu a pergunta, né? Precisa trazer o dinheiro em espécie? Não, não precisa. O que quer dizer em espécie? Fazer notinha, vai. Se você vai gastar 5 mil por mês, você teria que trazer 5 mil dólares para 12 vezes 12. É isso que ela está querendo dizer. Você precisa trazer o dinheiro. Não, porque vivo. a I-20 já vai dar uma estimativa durante o curso. Tá. A pessoa vem estudar, ela não veio fazer, não é curso de inglês que ela quer fazer. Ela quer fazer a primeira graduação. Ela quer vir fazer uma graduação mesmo aqui. Ou seja, um mestrado? Não. Um bacharelado? Bacharelado. Ela quer vir fazer faculdade aqui. Sei. Tá? Como que é o processo? Ou é o mesmo processo? Não interessa o curso que você está fazendo. Exatamente, não interessa o curso. Visto de estudante vale desde para fazer curso de inglês, para fazer faculdade, primeira graduação, para fazer mestrado. O visto F1. É um visto acadêmico. Tá.
eu não peguei o nome da pessoa que perguntou isso, tá? Sobre a primeira graduação. Então, o processo é o mesmo, tá? Você vai pedir um visto de estudante, você vai fazer a mesma coisa que ela explicou. Você vai achar a faculdade, a escola que você vai estudar, esse curso de primeira graduação, vai fazer o I-20, vai ter a verificação do dinheiro que você consegue se manter, e vai ter a entrevista e você vai ter um visto de estudante aquele período da primeira graduação. Uma coisa que é importante, Silvia, que eu pensei que quando a gente fala visto de estudante, existem dois tipos de visto de estudante. Existe o visto acadêmico, que é o visto F1 ou de línguas, e existe o visto M1. M1 é, vamos dizer, a escola técnica vocacional. É outro visto. Mas também é estudante. Mas é visto estudante. Mas mais ou menos são detalhes, variações sobre o mesmo tema. Mas eu tava me concentrando mais no visto F1. F1, tá bom. E outra coisa que ela está perguntando, uma outra pessoa, como funciona para conseguir entrar numa faculdade aqui? Aí isso já foge, né, do nosso... Não foge. Eu posso dar uma dica, porque às vezes... Como funciona o processo para conseguir entrar numa faculdade aqui? Olha, o que eu aconselho a você é o seguinte: quando você escolher a cidade onde você quer estudar, e se você já sabe até o nome da faculdade que você tem a intenção de se matricular, ele geralmente tem no próprio website informação sobre estudantes estrangeiros. Geralmente todas essas universidades elas têm programas que aceitam estudantes estrangeiros. Eles têm um departamento especializado para isso. Então, depois de você se informar através do website, geralmente eles têm um contato no próprio website onde você possa ligar para eles e perguntar de como a escola em particular pode te auxiliar no pedido da I-20. Uma dúvida minha agora. Quando você está tirando o visto de estudante, por exemplo, para fazer uma graduação ou uma pós-graduação, nesse processo do visto é exigido algum nível de inglês, de proficiência, ou isso é uma coisa com a faculdade, ou não tem nada a ver com o visto? Geralmente sim. Isso vai depender do curso, mas se eu não me engano existe um teste chamado TOEFL, que você faz porque você tem que ter um certo nível de conhecimento da língua inglesa para poder também entrar na faculdade. Mas essa comprovação do TOEFL, da proficiência em inglês, é um requisito para o visto ou um requisito para a faculdade? Olha, eu não estou 100% certa, mas se eu não me engano é a escola. A escola, né? É a escola. Para a escola eu sei que eles pedem. Se eu não me engano é a escola. Mas o visto, quer dizer, no processo de visto, o cônsul não quer saber se você está vindo fazer um curso de medicina e o teu inglês é ruim. Porque ele assume que a faculdade que aceitou ela já fez isso. A faculdade fez a pré-qualificação do estudante. Porque se ela emite o I-20, ela já fez a pré-qualificação do estudante nos propósitos acadêmicos. Tá, ok. Tem mais outra pergunta aqui. Como que é para fazer uma faculdade de relações internacionais aqui? Isso eu não sei. Isso aí já vai ter que procurar, já é uma pergunta mais em relação seria às faculdades que existem. Exatamente. Seria, se você já tem o nome da escola, é fazer o que eu falei. É entrar no website da escola e procurar a parte que diz International Students. E geralmente eles têm um departamento especializado que vai poder auxiliar o estudante estrangeiro de como começar o processo de admissão na escola. Eu posso só tentar fazer um resumo aqui dos passos, então, para tirar o visto de estudante? Então, o primeiro passo, a pessoa que quer tirar um visto de estudante, ela tem que escolher o curso que ela quer fazer. Se é de inglês, se é uma faculdade, o que é. Segundo, ela vai pesquisar a escola que oferece esses cursos que ela quer fazer. No website do SEBS. Ela vai escolher as escolas e aí depois ela vai verificar
se está no website Da imigração. da imigração, se aquela escola tem os requisitos da imigração. Uhum. Posto isso, ela entra em contato com a escola e vai ser emitido o I-20 Uhum. pela escola. A escola que vai fazer esse trâmite todo. Essa pré-qualificação. Essa pré-qualificação. Com esse 20 em mãos, aí ela junta ela vai leva isso pro consulado. Preenche o formulário DS, mesma coisa como se fosse para um visto de turista, tá. só que em vez de botar, quando no DS 160 vai perguntar qual visto que você está pedindo, aí ela vai aparecer Visto de estudante. visto de estudante, Tá. exatamente, o F1. Mas aí então ela vai se aplicar pro visto através no consulado, através do formulário DS. Uma vez que complete o DS, manda o DS, aí tem que marcar a entrevista. Tá. Na entrevista, vai ser quando a pessoa vai ter aquele contato direto. Tá, e aí nessa hora o cônsul também, que ele vai ter que comprovar que ele tem dinheiro para viver aqui. Geralmente O cônsul vai perguntar... as perguntas são rápidas. Porque se o DS foi feito bem, foi feito direito, toda a informação já está lá. Tá. Se alguma coisa ficou... se ele ficou em dúvida de alguma coisa, ele vai atacar, ele vai perguntar diretamente aquilo. Tá. Você recomenda que quem vai tirar visto de estudante procure um profissional para dar assessoria para essa aplicação? Eu aconselho sempre a procurar um profissional, porque esses formulários hoje em dia têm muito perguntas que a pessoa tem que saber como responder. Tá, entendi. Entendeu? Não é só... a impressão que eu tenho e feedback de outros clientes que eu tenho, eles geralmente, essas empresas que fazem essas aplicações em massa, Tá. entendeu? Não estão muito preocupadas com o outcome. Tá. Tá, ok. Tem mais algum detalhe que você quer explicar? Acho que você passou todos os pontos, né? Não, entra no meu vídeo, No YouTube. o nome do meu canal é Minuto da Imigração. Eu tenho, recentemente, eu publiquei 2 vídeos sobre o visto de estudante, como eu te falei, que é o visto F1 e o visto M1. E a primeira parte explica os detalhes, e a segunda parte fala do visto no conceito de, vamos dizer, possibilidade de trabalho. Tá, ok. Entrou uma pergunta aqui. Quando você está cursando a faculdade aqui nos Estados Unidos, existe também o estágio para fazermos, ou como somos imigrantes não podemos fazer o estágio porque não temos permissão para trabalhar? Não, se uma pessoa cursa, vamos dizer, se você se forma nos Estados Unidos em... Medicina, por exemplo. Uma coisa mais fácil, porque medicina muito complexo. é uma coisa muito mais específica. Vamos dizer, marketing, Tá. entendeu? A pessoa pode fazer, pode trabalhar com OPT, entendeu? Na sua área depois, né? Na sua área de formação. Tá. Isso que é interessante, que é a parte 2 do meu vídeo, que eu entro mais em detalhes sobre isso, que Sim. é muito mais complexo do que eu estou falando agora. Tá, ok. Mas faz parte, resumindo... Sim, a pessoa pode, ou seja, resumindo, a pessoa pode se formar, depois que você se forma nos Estados Unidos, você pode trabalhar por um período Tá. dentro da área de que você estudou. Mesmo você tendo visto de estudante. Sim, porque ele é uma permissão É de uma trabalho. permissão. Tá, ok. Mas a escola também informa tudo, como isso é feito, quando isso é feito. Tá. Eu tô com uma pergunta aqui do Fábio, mas não é sobre visto de estudante. Então, Fábio, eu vou depois falo com você offline para esclarecer essa outra dúvida aqui, porque é bem interessante, mas foge do assunto hoje, que é só visto de estudante, tá bom, Fábio? Outra coisa, então, complementando, agora que nós explicamos como tirar o visto de estudante, existem várias empresas no Brasil que fazem intercâmbio. Então, eu vou trazer, a próxima live vai ser com uma dessas empresas que ela faz intercâmbio de pessoas que querem estudar nos Estados Unidos.
Ah, eu quero desde fazer um curso de inglês, eu quero vir fazer o segundo grau aqui, eu quero vir fazer faculdade. Eles têm uma gama de cursos que eles oferecem, uma série de faculdades, você escolhe. Não é só uma escola, eles têm escolas nos Estados Unidos inteiro. Então nós vamos fazer uma live com ela, explicando quais são as opções para você vir com uma empresa de intercâmbio. Essa empresa é a Experimento, é uma empresa que tem mais de 50 anos no Brasil. E se você, ao invés de fazer todo esse processo sozinho, como a doutora explicou, você fazendo através de uma empresa de intercâmbio, eles fazem todo esse meio de campo, entendeu? Porque eles já têm as escolas que são aceitas, que atendem os requisitos para imigração, eles sabem os processos, eles emitem o visto do estudante para vocês, e claro que isso tem um custo do serviço deles, né? Mas eu vou trazendo essa pessoa para fazer essa live com a gente, tá ok? Eu acho que é isso. Se alguém tiver mais alguma pergunta, por favor, senão nós vamos já encerrar. Bom, eu agradeço a você e agradeço a todos. Assiste o vídeo da Minuto da Imigração e... isso é importante. A doutora Patrícia, ela tem um canal no YouTube que chama Minuto da Imigração. Um monte de vídeos, ela fala visto por visto. É muito interessante. São dicas de 1 minuto em vários tópicos de imigração. Dicas de 1 minuto, são vídeos de 1 minuto, é uma delícia. Você sai de um, vai pro outro, você não para mais de assistir. E é bem didático, tá bom? E todo mês eu publico 2 em temas diferentes. Tá, e os últimos 2 que ela postou foi justamente visto de estudante, que tem alguns detalhes, como ela explicou, tem um link para você verificar as escolas e tudo mais. Tá ok? Então, muito obrigada, beijo e aguarda que eu vou anunciar a próxima live com a escola. Tá? É só um minutinho aqui. Espera que surgiu uma pergunta. Depois que se finaliza a graduação, temos que voltar imediatamente ao Brasil ou temos um tempo para procurar um local para exercer a função que se forma? Foi o que a gente falou. Tem como, é chamado OPT. Você pode trabalhar dentro da sua área de formação, mas é um assunto mais complexo. Mas aí você é uma empresa te contratar, né? Sim. Porque daí, Manoeli, se você acabou o curso, você fez o estágio, que está dentro, ainda é considerado visto estudante, e se nesse período desse estágio você for contratado, né, aí é um outro visto que ela vai precisar para morar, não é? Como? A pessoa estudou, aí está trabalhando autorizada. Ela fez o marketing, aí terminou o curso, ela tem que fazer o estágio. Está trabalhando como estagiário. Mas estagiário tem... mais ou menos, tá. Porque aqui teria uma outra definição. Vamos dizer, a pessoa se formou e está trabalhando no OPT. Tá. Durante esse ano. É 1 ano. Geralmente um ano. É 1 ano. Aí supondo que nessa empresa... Geralmente. Tá. Nesse período X. No período X. Ela está trabalhando no OPT. Aí vamos dizer, recebe a proposta de um emprego. É um assunto extremamente... Não quero nem tocar, mas sim, é possível. Você pode passar de um OPT para um visto de trabalho, mas vamos deixar por aí. Isso, então, Manoeli, deu para entender? Você vai ter, se você receber uma oferta de trabalho, aí essa empresa que está te contratando, vocês vão entrar com um processo de visto de trabalho, em substituição ao seu visto de estudante, mas como ela falou, já é um outro capítulo, é outra live. Tá ok? Então, acho que é isso. Obrigada. Tá ótimo, então. Qualquer pergunta, se alguém lembrar de alguma coisa, vocês podem me mandar um direct, que eu esclareço com a doutora. E não esqueçam de entrar no canal do YouTube dela e se inscrever, porque é muito interessante. E me ajudem a divulgar, por favor. O Minuto da Educação, o Minuto da Imigração. Imigração? A combinação de educação. Não, Minuto da Imigração. Minuto da Imigração, tá ok?
Então, um beijo e aguarde que logo eu vou estar anunciando a próxima live sobre intercâmbio para vir estudar aqui nos Estados Unidos ou em qualquer outro país, tá ok? Porque essa pessoa que tem a empresa de intercâmbio, ela estava me explicando que as pessoas querem vir estudar nos Estados Unidos e trabalhar, né? Não pode trabalhar com visto de estudante, nós acabamos não falando disso, né? O visto de estudante aqui nos Estados Unidos não permite trabalho, mas tem outros países que Tem exceções, mas vamos deixar isso para depois. Mas assim, no geral, No né? geral, No geral não pode. E então ela vai estar falando de como vir morar aqui nos Estados Unidos para visto de estudante ou em alguns outros países que você pode trabalhar, como Austrália, Canadá, Irlanda, tá ok? Então, muito obrigada e até mais. Tchau, obrigada. Tchau.